Olá pessoal, hoje eu vou contar de uma história interessante de um aluno que estava com muito medo de fazer um exercício sobre o barril, o lado de barrel, e como é que eu fiz ao longo da aula, ao longo daquela série, com que o medo não parasse ele e ele conseguisse fazer o exercício e se sentisse mais confiante, se sentisse bem. Mas antes eu quero dar um exemplo também tão interessante quanto, só que bem diferente, que é falando sobre uma experiência que minha esposa teve no dentista. Ela vai me matar depois, né, de eu ter contado, mas é muito legal esse exemplo para vocês entenderem como funciona essas emoções, né, o nosso medo, influenciando diretamente na dor que a gente sente. Então, ela foi para o dentista, é, achando que seria um procedimento simples, né? Que teve um problema lá no dente e ela achou que seria um procedimento mais simples. E quando chegou lá, o dentista falou que precisaria fazer uma microcirurgia e ela já tem medo de dentista. E quando ele falou isso, o medo dela triplicou e ficou muito nervosa, muito mais apavorada. E daí ele aplicou a anestesia, né? Que o papel daquela anestesia, daquela injeção local na gengiva, é de fechar os receptores mecânicos, né? Para que ele possa fazer o procedimento lá cirúrgico, aquele estímulo forte mecânico que causaria dor. Então, a injeção, o anestésico, é para bloquear aqueles receptores periféricos, para daí o estímulo não ser levado até a medula e o cérebro acaba não recebendo essa informação sensorial. Só que ele teve que aplicar 4 ampolas do anestésico para que tivesse algum efeito anestésico nela, enquanto o próprio dentista falou que um outro paciente dele, somente com 2 ampolas, já teve o efeito analgésico total, e sendo que era um procedimento do outro paciente igual, era o mesmo procedimento por coincidência, só que ele só precisou de 2 ampolas do anestésico, enquanto que ela, com o mesmo procedimento cirúrgico, precisou de 4 ampolas para poder ter efeito. Isso devido à diferente emoção que cada um teve naquele momento, enquanto o rapaz estava mais tranquilo, não tinha esse medo, e ela com aquele medo que ela já tem de dentista. E quando ele falou que seria um procedimento cirúrgico, ela ficou, não esperava, né, ficou ainda muito mais apavorada. E aí o que acontece é que a química que a gente produz no nosso cérebro, ela também vai atuar impedindo que o químico anestésico faça efeito. Então, o que era para ter sido bloqueado de estímulo, fechar os receptores, né? O anestésico fecharia os receptores mecânicos, mas a química produzida pelo cérebro dela desceu, né, nesse sentido descendente lá, e manteve os receptores abertos. É isso que faz a diferença, se os receptores estão fechados ou abertos. O anestésico manteria os receptores mecânicos fechados, mas a química que ela produziu no cérebro dela foi lá e manteve os receptores mais abertos. Por isso precisou de mais dose do anestésico. Então, levando isso para o caso lá do meu aluno, que aconteceu na semana passada, fazer um exercício no lado de barrel. Ele teve hernia de disco há 2 anos atrás e ainda chegou para mim, tem 4 meses que ele começou a fazer o Pilates, mas ainda sentia aquela dor crônica, né, inespecífica, e a gente foi ao longo das sessões desconstruindo, fui educando ele, né, em relação a todo esse processo, como a dor é multifatorial, não somente ligado à parte estrutural, né, física, anatômica, mas quando chegou nesse momento do nosso programa de Pilates, que eu já fui evoluindo o nível dos exercícios, quando eu pus ele sentado sobre o barril
e para fazer o roll down, que é um movimento que tem uma alavanca maior com um tronco. Ele fez, porém se mostrou muito inseguro. Ele parava durante o exercício e ficava temeroso e chegou a falar para mim que realmente estava com medo de que acontecesse alguma coisa ruim e que teve uma sensação de que a vértebra ia sair do lugar. Então, simplesmente eu pedi para ele diminuir um pouco a alavanca do roll down, descer um pouco menos, e expliquei a ele também que a vértebra sair do lugar só acontece com uma fratura, o que seria impossível de acontecer naquele momento, naquele exercício. Então ele se sentiu mais confiante, conseguiu fazer o exercício e depois ele mesmo reconheceu que era mais o medo que estava querendo parar ele, querendo travar ele. E ele reconheceu, até porque a gente já vem construindo essa educação ao longo do tempo, né? Então ele sente essa confiança em mim também, que existe essa questão do elo terapêutico, o vínculo terapêutico. Se fosse o primeiro dia de aula dele comigo, provavelmente ele não seguisse em frente com o meu comando, tá? Então existe uma construção, um passo a passo para chegar nesse ponto ótimo de confiança e dele conseguir identificar que realmente o medo está sendo importante naquele momento e como ele conseguir adaptar e gerenciar tudo isso. Tem um outro caso também interessante sobre dente que aconteceu comigo, vale a pena também compartilhar, que teve a ver com também a minha expectativa sobre um problema mecânico, um problema anatômico, patológico, enfim. Eu, quando bebia água gelada, sentia uma dor fina aqui no dente mais de trás, no molar, né? Então, só que eu, como sou um pouco desleixado, né, para ir para dentista, médico, eu demorei, fui empurrando com a barriga e depois essa dor começou a aumentar um pouco. Aí eu resolvi marcar a consulta com o dentista, né? E nas vésperas de chegar nessa consulta, o meu medo começou a aumentar porque eu comecei a achar que tinha uma cárie muito profunda, que meu dente estava muito deteriorado e que eu precisaria de fazer um canal, um procedimento assim também mais radical. E nesses 3 dias anteriores à consulta, como meu medo cresceu tanto quanto a essa ideia de dano no meu dente, a dor chegou assim no grau nota 9, quando eu bebia água até natural, sentia uma pontada muito forte e eu procurava jogar água para o lado contrário, né, o lado esquerdo. Então, quando eu cheguei lá na consulta, o dentista me falou que fez vários testes lá, né, e observou e me falou que era somente a minha gengiva que estava um pouco mais baixa do que o normal, expondo mais o dente e por isso ele estaria mais sensibilizado. E para mim isso soou como um alívio, me causou um alívio porque não era aquela cárie profunda como eu achei que tinha no meu dente, né? Era somente a gengiva, então para mim isso era nada comparado com o que eu tinha pensado. E ele me passou um creme dental para anti-sensibilidade e aí foi melhorando. E incrível que quando eu saí daquela consulta, no mesmo dia, quando eu cheguei em casa, eu fui beber um copo d'água e acredite, eu não senti dor nenhuma, foi dor zero, sem ter usado nenhuma medicação, sem ter usado ainda o creme dental anti-sensibilidade. Então percebam como as nossas emoções, a nossa expectativa é muito importante e está muito ligada à intensidade da dor que a gente sente. E um outro exemplo também sobre dor musculoesquelética, que eu atendi um aluno com a dor crônica no ombro, que já durava, segundo ele, 20 anos, que ele teve lesões
tendíneas no ombro, e os tecidos a gente já sabe que já estavam cicatrizados, né? E então o que estava ali restando realmente era uma alteração sináptica, tá? Tanto a nível cerebral e a nível também da medula espinhal, que existe a sensibilização, a gente já sabe, existe alterações na neuroplasticidade, tá? Durante muito tempo sentindo a dor. Então a gente começou a fazer o trabalho de dessensibilização através de movimentos que levassem ele a ter mais confiança no ombro, movimentos mais simples, sem desafios, para que ele fosse percebendo o quanto o ombro dele ainda podia se movimentar sem dor. E também um aspecto muito importante sobre essa sensibilidade, esses receptores da dor, dos estímulos, estão no nosso cérebro. Muitos dos receptores, a maioria, estão lá no nosso cérebro, e eles são ativados com essa química que é gerada com os nossos pensamentos. Então, mesmo que não houvesse um estímulo mecânico suficiente para gerar um alerta nos tecidos periféricos, mas a ideia é que tanto esse aluno do ombro como o outro lá da lombar, sobre o barril, era mais essa questão dos receptores cerebrais que estavam alertando e causando aquela dor ou aquela sensação de ter que parar o exercício. Então, também com esse aluno do ombro, fomos aos poucos desconstruindo essa ideia de dano no corpo, né, de lesão, e fui dando mais, ele foi ganhando, porque a gente facilita, mas realmente tem que ter um empenho e uma conscientização do próprio aluno. A gente só mostra o caminho, facilita, mas enfim, ele foi ganhando mais confiança com os exercícios e com a educação que fui fazendo com ele. E ao final do período que ele ficou comigo, ele já estava fazendo os movimentos com o ombro, a elevação do ombro acima da cabeça, pegando com carga, com resistência das molas e tudo, no Cadillac, no Reforma. Então foi um ganho bem interessante também, e a gente fica feliz quando a gente tem esse resultado e a satisfação do nosso aluno, do nosso paciente, tá? Então esse é o recado que eu tinha dado por hoje. Obrigado por você assistir, grande abraço e até o próximo vídeo.